A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que os irmãos se encontrem na doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus, amém. Receba o abraço pentecostal da sua irmã e amiga, a irmã Ruth. Hoje o nosso Senhor, aleluia, por parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Venho, aleluia, transmitir com precisão, clareza, sem, aleluia, aumentar ou diminuir a experiência a qual o Senhor Jesus Cristo me concedeu. Aleluia, pela sua infinita misericórdia. Mas antes de transmitir aos irmãos tudo aquilo que eu vi e escutei, andando com o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, gostaria de comunicar aos irmãos que a caravana para o final de ano está aberta para os irmãos que querem estar conosco, passar a virada de ano com a cara no pó, e todos no jejum, como a igreja primitiva no tempo de Pentecoste, a igreja que está ali com os joelhos prostrados diante do Senhor, no jejum, na oração, na consagração. Esse é este povo que o Senhor vai vir arrebatar. Aleluia. É este povo que Jesus Cristo vai vir arrebatar. Um povo que realmente quer estar cheio de unção, cheio de azeite. E não é fogo estranho que tem que estar sobre o povo de Deus, não. Não é fogo estranho, fogo dos demônios, fogo dos principados e potestades. É o fogo puro do Espírito Santo de Deus que tem que estar sobre a igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então está aberta a caravana, aleluia, que vai sair de Curitiba, passando por São Paulo. Talvez existe uma probabilidade, mas não está seguro, não está certo, de passar por Brasília. E vai terminar lá em Cuiabá, no Mato Grosso, onde vai ver a inauguração ali da sede mundial da Igreja Deus das Maravilhas, onde eu vou estar pregando no final de ano. Amém? Então convido aos irmãos que queiram vir dar culto ao Senhor, né? Que não venham dar idolatria ao homem nem à mulher, mas que venham dar culto ao Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o tributo. A glória dele é intocável. Aqueles que querem se batizar, eu falei isso aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Não existe rebatismo. Biblicamente falando, não existe rebatismo, só existe um batismo. Mas um batismo que esteja se enquadrando na palavra de Deus. Um batismo que esteja se enquadrando na palavra de Deus. Não existe rebatismo, não existe. É só um batismo. Portanto, esse batismo tem que estar se enquadrando na palavra de Deus. Batismo sem arrependimento. Se o propósito do batismo é para a remissão dos pecados e a pessoa passou pela água e continua a mesma criatura na cachaça, na bebedeira, no segundo, no terceiro casamento se prostituindo, aonde está a remissão dos pecados? Aonde está, né, aonde que está morrendo o velho homem e nascendo uma nova criatura? Não existe. Foi por isso que o Senhor não aceitou o meu batismo. Eu me batizei com 13 anos de idade e o Senhor não aceitou porque eu me havia batizado numa seita mentirosa chamada mormonismo. E existe tantas outras por aí, né? Igrejas que parecem cabaré de fundo de quintal, desculpa usar o português tão claro aos irmãos, que levam pagodes, músicas mundanas, mulheres rebolando nos altares. É um fogo estranho que não tem santidade. São sinagogas de Satanás e prostitutas de Satanás, porque a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, ela se santifica. Ela se santifica, ela não fica rebolando como tem igrejas aí que levam pagode, que levam funk para os altares, levam política para os altares e tantas outras coisas que realmente não fazem nenhum estrago no mundo espiritual. O que faz com que realmente, aleluia, nós seja uma ameaça para o mundo espiritual e para Satanás é viver a doutrina, a santidade, uma vida denegada, uma vida de renúncia. É por esta igreja que Jesus vai vir arrebatar. Não subirá a igreja manchada com o mundo, igrejas que estão de mãos dadas com o mundo, igrejas que vão para dentro da casa de oração, mas durante a semana se prostituem contra os deuses, com o mundo, com as bagagens do Egito e tantas outras coisas que não vão entrar no reino do Senhor Jesus. Porque ali, para entrar, só entra os santos lavados pelo sangue do Cordeiro, os que dão as costas para o mundo e para o pecado. É para este povo que está sendo preparado a cidade santa. Louvado seja o nome do nosso Deus.
Então, irmãos, esses batismos em igreja da porta larga, que não tem doutrina, que não tem santidade, batismo sem arrependimento, eu tenho aprendido tantas coisas por meio do Espírito Santo de Deus e pela infinita misericórdia, com as experiências, e eu na minha fraca pessoa, eu sempre falo aos irmãos que eu não sou melhor que os irmãos, trago para os irmãos, e eu vejo o quanto é difícil ser crente, servir a Deus, não é do nosso jeito, não é da nossa forma, não é do meu jeito e nem do teu jeito, é do jeito do Senhor, é da forma dele, e a forma dele tem que se enquadrar em sua palavra. Tem que se enquadrar em sua palavra. Se não está se enquadrando na sua palavra, não é o evangelho santo da cruz e que vai conduzir o povo à cidade santa. Não é. Então as pessoas, o povo Nutella, o povo que não gosta de pregações que confrontam o pecado, eles são o povo mimimi que vão ficar no arrebatamento. E naquele grande dia não haverá como se justificar diante do Senhor, porque não é falta de pregação não, meus irmãos. O Senhor tem levantado os seus para pregar realmente a verdade, para pregar que é momento de nós olharmos para nós e consertar o nosso altar, e consertar o nosso vaso, e dar fruto de arrependimento, e dar as costas para o mundo e para o pecado. Porque o abandono do pecado não é aquilo que nós não gostamos, é aquilo que faz bem e faz bem para nossa carne. Mas todo pecado que é doce aqui, ele é amargo no inferno. Ele tem a sua consequência. Por isso, nós temos o livre-arbítrio de escolher aonde nós queremos passar a nossa eternidade. Se nós queremos passar a nossa eternidade descansando no seio de Abraão com nosso Senhor Jesus, ou se nós queremos estar ali eternamente no inferno e posteriormente ser lançados no lago de fogo. Então hoje, pela infinita misericórdia, venho trazer, eu mencionei aos irmãos que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele me deu outra experiência. Eu confesso aos irmãos, na minha fraca pessoa, que por mim eu não traria experiência alguma para este canal. Seria muito mais fácil, vou dizer entre aspas, somente pregar a palavra de Deus e fazer as campanhas, apesar de que fazer as campanhas não é tão fácil assim, porque quando eu estou aqui eu recebo toda a opressão daqueles que não são libertos, né? A gente recebe toda a carga pesada, tanto que às vezes quando eu levanto pela manhã é como se eu tivesse levado uma surra, e eu compartilho isso com os irmãos que me dão cobertura espiritual aqui na hora da oração, né? Porque tem pessoas que só vêm para campanha para pegar bênção, e não sou eu que falo isso, o próprio Senhor Jesus me mostra que é a noiva interesseira. Noiva interesseira não sobe. A noiva que só vem para os pés de Jesus querendo bênção, querendo vitória, querendo tudo de Jesus, mas não se entrega completamente ao seu noivo, dando corpo, alma e espírito a ele. Não sobe quem está em cima do muro. Com ele é tudo ou nada. Com ele é tudo ou nada. Eu vejo o quanto é difícil ser crente, o quanto é difícil a gente se enquadrar na palavra de Deus, e quanto é difícil entrar pelo reino de Deus. É necessário realmente nós esvaziar-nos de todo o nosso eu, de toda a nossa carne. O Senhor realmente tem que torrar, espremer toda a carne, toda a maldade, todo o pecado, pois esta carne aqui, né, ela tem a decadência de Adão. Então, se ela tem a decadência de Adão, eu tenho que lutar para viver uma vida santa. Eu tenho que lutar, eu e meus irmãos que estão aí na batalha, nós temos que lutar para entrar pela porta da salvação. E essa luta não é só ir na igreja no domingo, não. Essa luta não é somente cultuar na igreja, vai muito mais além disso. É uma disciplina de muitas coisas que faz com que a vida do crente ela seja constante, aonde não entra frieza espiritual, conformidade, morte espiritual. O Senhor não vai arrebatar defunto espiritual. Ele vai arrebatar uma igreja avivada, que está se preparando e que está preparada para subir no arrebatamento. Às vezes os irmãos Halamaia vêm perguntar como é que eu faço para me receber isso ou aquilo, achando que as coisas do Senhor são como fast food, que é comida rápida. Existe, irmãos, no mundo espiritual, degraus que nós temos que subir pouco a pouco para receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, para que nós possamos estar trabalhando a favor do reino de Deus aqui na terra. Então as coisas de Deus não são assim como tantas pessoas querem. Irmã Ruth, como é que eu faço para mim receber a primeira unção, a segunda unção? Irmã Ruth, como é que eu faço para receber o Espírito Santo? E eu sempre respondo a mesma coisa. Jejua, ora, se santifica, fecha as legalidades e Deus faz o resto.
Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É só isso, vamos dizer, que eu faço, que o Senhor me cobra. Jejum, oração, santidade, madrugadas, que eu estudo a madrugada. E o Senhor, Ele vai derramando no tempo dEle, da forma dEle, no ritmo dEle, aquilo que eu e você precisamos para poder dar os nossos frutos para o Senhor. Que não sejam frutos de Caim, como o Senhor já me mostrou, frutos de pessoas que estão dando trabalhos manchados, porque tudo que nós vamos dar para o nosso Senhor tem que ser aceito, até o dízimo. Se o dízimo vem de trabalhos ilícitos, trabalhos mentirosos, prostituição, bebedeira, pessoas que vivem doutrina, mas tem o seu bar vendendo cerveja, vendendo cigarro, como é que o Senhor vai aceitar o teu dízimo se está contribuindo para o reino de Satanás nessa terra? Se uma mulher vende o seu corpo se prostituindo, vai para a igreja, como é que o Senhor vai receber o seu dízimo? Não. Tudo que nós vamos oferecer para Jesus, até as nossas orações, elas precisam ser limpas, elas precisam ser puras. Foi por isso que o Senhor disse que não existe rebatismo. Portanto, tem batismos que não estão se enquadrando na palavra dele. Homens que não têm sua vida no altar e igrejas pretas que parecem boate. Não, porque o povo agora não quer ir para a igreja. É necessário entrar com a modernização de Satanás ou chamar as cantoras gospels que tocam na glória de Jesus, porque é preciso animar esse povo morto espiritualmente para eles estarem dentro da casa de oração. É um absurdo. Eu realmente fico indignada com tantas coisas, por isso que eu vou pregar a verdade até o fim, meus irmãos. Mas vamos lá, que o Espírito Santo de Deus me está conduzindo para relatar a experiência que eu tive com o Senhor Jesus. Eu estava fazendo a minha oração na madrugada. Nesta semana eu estava na madrugada orando, me aquebrantando na presença do meu Deus, pedindo ao Senhor que realmente guie tudo na minha vida, o ministério, as orações, as campanhas, tanto que eu preciso do alvará dele, a palavra revelada, na luz da palavra, incluso o Senhor já me deu, para poder fazer com os meus irmãos, quando eu senti uma unção muito forte dentro do meu quarto, e com a visão espiritual eu disse, aí vem o Senhor Jesus. Eu disse, não pode ser, o Senhor vai me dar outra experiência. Quando eu escutei a voz do Senhor, Ele disse, é chegado o momento de dar-te outra experiência para que você traga ao meu povo e transmita com precisão tudo que eu vou te mostrar. E eu disse, Senhor, eu não quero ir. Ele disse, é necessário que você venha. E nós fomos transportados, irmãos, para uma rua. Eu e o Senhor Jesus caminhávamos por uma rua, e nesta rua tinha muitos homossexuais, muitas lésbicas, muitos travestis. Na verdade, era aquela festa LGBT que tem todo ano. Não me foi revelado nessa experiência a rua que nós estávamos, mas eu vi muitas pessoas com suas vergonhas de fora. E eu confesso aos irmãos que quando eu vejo essas coisas, eu estou ao lado do Senhor, eu sinto vergonha alheia, porque eu vejo o quanto fede nas narinas do Senhor, e eu disse, Senhor, está fedendo muito aqui. Está fedendo muito, e foi quando o Senhor Jesus Cristo disse, é o pecado deles. Então, nós caminhávamos pelaquela rua, daquelas pessoas com suas vergonhas todas de fora. Com suas vergonhas todas de fora, quando nós olhamos para trás, eu vi um principado enorme, um monstro horrível. Eu não posso descrever a igreja de tão feio que são esses monstros. Eles são realmente horrorosos, eu não posso descrever. Eu acho um pouco bizarro quando as pessoas me vêm perguntar como é o rosto de Satanás, como é a face dos demônios. Eu sinto que eu estou dando tributo para eles e eu não gosto. Se me perguntar como é a face de Jesus, como é a face dos anjos, é um gozo falar, mas falar da face de Satanás, porque ele se transfigura em anjo de luz, e ele pode se transfigurar no que ele quer, ele vem como monstro, ele vem como Lúcifer, o anjo que ele foi caído, ele se transfigura no que ele quer, ele tem esse poder. Eu vi aquela potestade rindo da cara daquelas pessoas. Ele ria muito sarcasticamente, dizia, levarei todos eles para o inferno. Levarei todos eles para o inferno. E ele me ameaçava e dizia, cala-te, somente cala-te. Se tu abrir a tua boca e falar tudo que o homem de branco te está mostrando, eu vou te destruir. E o Senhor Jesus Cristo me disse, não dê ouvidos para o que ele está falando. Não dê ouvidos, pois eu estou contigo.
Foi quando Jesus olhou para mim e firmemente falou: filha, eu estou colocando mais autoridade sobre você para expulsar esses espíritos, porque muitos querem ser libertos e eles não conseguem ser libertos. Alguns estão dentro da igreja e têm essa inclinação. E lembrei, na época que eu era criança, que eu peguei esta seta que manipulou a minha mente, os meus sentimentos, fazendo eu sentir atração por mulheres do mesmo sexo. E eu cresci com isso, e só fui liberta quando eu vim para os pés de Jesus e realmente me entreguei para Ele. E me entreguei completamente, foi quando Jesus me libertou. E foi quando eu perguntei para Ele, em uma das minhas experiências, o porquê que eu sentia esta inclinação desde menina. Foi quando o Senhor me disse: pegaste essa seta através de um desenho na frente da televisão que manipulou os teus sentimentos. E isso tem acontecido com muitas crianças nos 4 cantos do mundo. Satanás que corrompeu as crianças, entrando o espírito de sodomita através de televisão e desenhos animados. Porque esses desenhos, eles têm muitas imagens subliminares, são demônios no mundo espiritual. Tudo do Walt Disney é demônio no mundo espiritual, que manipula a mente das crianças. Irmãos e irmãs, eu vi aquele demônio horroroso na minha frente, aquela potestade horrorosa, realmente muito feio. Eu não posso descrever aos irmãos. Foi quando eu perguntei ao Senhor, ele é muito grande, pois nós ficávamos muito pequenos diante dele. Era quase do tamanho de um prédio. É assim que eu posso descrever aos irmãos. Era quase do tamanho de um prédio bem grande. Sabe? Então foi quando o Senhor disse: agora venha. E nós fomos para outro país. Nós fomos quando o Senhor me transportou, eu disse: aonde nós estamos, Senhor? E o Senhor me respondeu: nós estamos na Índia. Nós estamos na Índia. E lá eu vi o principado da prostituição. Vi aquelas meninas muito novas e jovens se prostituindo a partir dos 11, 12 anos. Nessa hora eu não aguentei, eu comecei a chorar porque eu vi que Jesus estava chorando. Estava realmente machucando. O diabo quer destruir a humanidade. O diabo quer fazer que as pessoas fiquem devassas, depravadas, que elas se destruam pouco a pouco através do pecado. Halamai. Ele quer destruir, porque a vontade de Satanás seria destruir a Deus. E como ele não pode, ele quer destruir a sua criação. O Senhor disse: o principado da prostituição governa aqui. Irmãos e irmãs, tudo no mundo espiritual é muito organizado. As potestades, os principados, eles têm um lugar no inferno. Este principado dos sodomitas, dos homossexuais, ele é um arrastador de alma do inferno. E ele sai sempre para cima da terra para receber toda esta adoração que o povo LGBT fazem. O Senhor me mostrou uma falsa felicidade no coração de muitos que buscam felicidade no sexo, na bebida, nas drogas, nas noitadas. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Nós podemos encontrar isso na palavra de Deus. Louvado seja o nome do nosso. Foi destruído Sodoma e Gomorra. Foi destruído totalmente por causa do comportamento sexual perverso e aberrante dos seus habitantes. O Senhor não suportou e destruiu. E hoje nós vimos isso, a continuidade daquele povo de Sodoma e Gomorra que foi destruído nos tempos atuais. As pessoas se prostituindo, rotulando isso de amor, rotulando isso de normal. E o pior não é isso, os pastores não querem mais pregar contra o pecado. O Senhor Jesus Cristo me disse que nós temos que acolher essas pessoas. Nós temos que amar essas pessoas, pois Jesus morreu na cruz por eles. E hoje nós vemos os próprios crentes expulsando essas pessoas da igreja. Nós não temos que compactuar. Nós não temos que bater palmas, nós não temos que incentivá-los a continuar neste pecado. Nós temos que pregar contra o pecado e amar os homossexuais. E amar as lésbicas e dizer que ele não foi feito desta maneira. Que Deus pode libertá-lo, que Deus pode libertá-la. Mas hoje, os crentes, os pastores que estão trabalhando para Satanás, que estão se acovardando a pregar contra este pecado e tantos outros que levam à condenação eterna, eles não querem pregar. É muito mais fácil dar uma batidinha no ombro e dizer: fica à vontade, Deus te ama, Ele vai te receber. Isso é pregação do inferno, para manter essas pessoas cativas em seus pecados.
Tanto que agora tem essa nova marmota do diabo em abrir igreja LGBT. Mulheres e homens do mesmo sexo abrindo igrejas Halamai que não tem o Espírito Santo. Porque se uma obra não está tirando o povo do mundo e do pecado, esta obra não é do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus é santo, Alamaia. Ele é santo. E nada impuro entra no seu reino. Nada impuro entra na sua glória. O pecado do sodomita é tão pecado quanto roubar, matar. Leva à condenação. São simplesmente diferentes tipos de pecados e que existem torturas eternas no inferno para esses pecados. Pois bem, o Senhor me levou para a cidade, para o país da Índia. Eu vi outro principado governando ali. Ali é onde ele governa a prostituição. Todos os demônios da área da pombagira, a sensualidade, prostituição, devassidão, trabalho para este principado. Os demônios de baixa hierarquia, trabalho para ele. E eu vi ali ele governando, destruindo aquelas pessoas que são escravas, e muitos deles são budistas. Eles não acreditam em Jesus Cristo, no Messias, e não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Senhor Jesus me disse que ali é necessário pregar escondido. Não pode pregar, não tem essa liberdade como nós temos. Nós temos algo tão valioso aqui no Brasil, que é poder ter essa liberdade religiosa de pregar realmente com eficácia e clareza o Evangelho Santo da cruz e da santidade. Eu vi aquelas meninas tão jovens de 10, 11 e 12 anos se prostituindo com homens de 40 anos, de 30 anos. Tudo a troca de dinheiro. Aquilo machuca o coração de Jesus. Depois o Senhor disse: venha, eu vou te mostrar outro principado. E nós fomos para a cidade, para o país da Suíça. E ali eu vi outro principado. E no seu corpo era enorme, ele parecia um Buda. E tinha pendurado vários diamantes, dinheiros na sua roupa. Um principado horroroso. Eu realmente não posso descrever esses monstros, que realmente eles são feios, mas a presença de Jesus faz com que a gente sinta uma segurança de saber que está protegido e revestido debaixo do sangue do Cordeiro. Eu vi este principado que o Senhor me estava mostrando, era o principado da política. Ele governa ali o país da Suíça, e todos os outros demônios de baixa hierarquia presta conta com este demônio da política. Foi quando Jesus Cristo olhou para mim e disse: muitos daqueles que se dizem meu servo estão metidos com política. Isso não me agrada e isso não tem parte comigo. Jesus Cristo enfatizou: Halamai, é Satanás que determina quem vai governar cada país. Já está tudo preparado. Eu permito pelo livre-arbítrio, mas é Satanás que determina quem vai governar. E o Senhor foi muito além. Ele me disse que esses homens, eles têm que seguir uma cartilha demoníaca projetado pelo próprio Satanás para fazer apologia ao sexo, apologia às drogas, apologia a armas, apologia a tantas coisas que não estão se enquadrando na palavra de Deus. Alamaia. O Senhor me mostrou isso. Olha a vergonha que está agora. Isso está fedendo nas narinas de Jesus, está fedendo nas narinas de Deus. Essas pessoas que se dizem da doutrina, que não representam em absoluto a igreja primitiva, a igreja de Filadélfia. Eles não representam em absoluto a noiva do Cordeiro, que quer subir naquele grande dia, levando política para os altares. Levando política para os altares. Isso é antibíblico. O altar é santo e tem que ser pregado santidade, renúncia, salvação, abandono do pecado. O diabo está mudando o foco, ele está conseguindo. Muitas que eram a noiva de Jesus, hoje são prostitutas de Satanás. Pois assim o mestre me disse. Não é palavras da minha boca, não. Não é palavras da minha boca. Ele fala as prostitutas de Satanás porque se deitam com o pecado, se deitam com Satanás no mundo espiritual. Manchando as suas vestes com pecado. Mulheres profetizando quem vai ganhar, que isso, que aquilo. É uma patifaria, é uma bagunça. O Senhor permitiu que este homem que está no poder no Brasil ganhasse para envergonhar tantos crentes que profetizaram que o outro ia ganhar, e afinal não foi desta maneira.
profecias da carne, profecias do coração, e alguns sendo usados até por demônios mesmo. O Senhor me mostrou homens e mulheres que não servem a Jesus, que são satanistas e bruxos, que estão camuflados nesta plataforma, fingindo ser servo de Deus. É profecia toda semana para o Brasil. É uma bagunça. Mas aonde está a santidade em suas pregações? Aonde está a renúncia em suas pregações? Aonde está o abandono do pecado em suas pregações? Porque essa pregação não está tirando o povo do mundo, esta pregação não é do Espírito Santo. Se a obra não está arrancando o povo do mundo, do pecado, do erro, e conduzindo o povo a marchar no caminho estreito, apertado, e levá-los à cidade santa, este não é o evangelho santo, é o evangelho maldito, que não tem a aprovação do Senhor. Portanto, não está se enquadrando em sua palavra. Não está se enquadrando. O Senhor Jesus estava realmente chateado, eu vou usar esta palavra, está triste com a situação de tantas igrejas que estão levando a política para os altares. Pois eu falo para os irmãos que este ministério aqui não fará negócio com estes homens da política. Este ministério aqui que o Senhor colocou em minhas mãos, a pregar santidade, doutrina, renúncia, porta estreita. E eu oro ao Senhor para que mande pessoas que realmente queiram se enquadrar nos parâmetros da palavra, da doutrina santa e do caminho estreito. Porque o fogo que tem que estar sobre nós não é fogo estranho, nem unção dos demônios, porque eles também derramam unção para aqueles que estão com sua vida desconcertada. Fazê-los pensar que não é necessário se santificar e nem renunciar para receber a unção. A unção que tem que estar sobre o povo de Deus é a unção que emana do trono do Pai. Unção santa, pura. É por isso que tem profecias que a gente vê, o vaso está cacado, o altar está quebrado. Como é que nós vamos tomar posse de profecia de homens que não estão com sua vida no altar? Jezabéis com suas vergonhas de fora. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Irmãos e irmãs, eu vi o principado da política enganando muitos aí que se dizem a terra da doutrina, levando política para os altares do Senhor, banalizando, sujando o altar que é para pregar salvação, doutrina e renúncia. E este principado ria, gargalhava de maneira sarcástica, debochada da cara dos crentes que estão envolvidos em política. E vão dizer: não, irmã Ruth, mas as leis foram reconstituídas pelo Senhor. Sim, foram reconstituídas pelo Senhor, e nós temos que somente orar pelas nossas autoridades. Temos que somente orar, mas estar sentado com eles. Aquele que se envolve com política se afasta dos propósitos de Deus. Pode estar com as melhores das intenções, mas quando chega lá dentro se corrompe. Porque o Senhor Jesus Cristo me disse que esta política é da maçonaria e é do anticristo, Alamaia. É do anticristo. Então é uma vergonha o que nós vemos hoje em igrejas que um dia foram fervorosas, que foram a noiva do Cordeiro, que foram a noiva de Jesus, e hoje estão aí manchadas com esse negócio de política nos altares. É uma vergonha. O Senhor nunca pregou política, nem um dos apóstolos. Eles pregaram salvação, renúncia, porta estreita. É por isso, meus irmãos, que as igrejas estão se tornando mortas. É por isso que os demônios não se manifestam mais dentro das igrejas, porque o povo está todo endemoniado. Existe morte espiritual na vida de muitos. É por isso. Porque como é que o Senhor vai derramar a autoridade do alto se o povo está com a vida toda bagunçada? Se o povo não quer renunciar, não quer deixar o pecado? Como é que o Senhor vai avivar uma igreja que deixou entrar um mundanismo completamente dentro do altar, dentro da igreja? Não prego mais doutrina, não prego mais renúncia. Estão se tornando sinagogas de Satanás, igrejas doentes, cheias de gente endemoniada. A igreja primitiva de antes sente até quando os demônios queriam entrar dentro da casa de oração. Elas sentiu a presença dos demônios, porque eram igrejas que faziam jejum coletivo, faziam vigília na madrugada, faziam campanhas e campanhas, mas hoje não. Se tornaram somente templos, igrejas mortas, que o pessoal entra e sai do mesmo jeito. Não existe avivamento, não existe unção, não existe nada. É morta. Morta e morta. Um povo tudo deprimido, um povo tudo tomando remédio, um povo cheio de depressão. Por quê?
Porque esses homens não querem renunciar para receber a unção do alto. O Espírito Santo está tomando a minha boca desta maneira, pregando e também narrando a experiência. Eu não escrevo, é o Espírito Santo que me ajuda a transmitir aos irmãos, amém? Depois disso, o Senhor Jesus Cristo disse, agora vamos descer para o inferno. Eu disse, Senhor, não é necessário eu descer lá. Eu não quero mais ir lá. Mas o Senhor me disse, é necessário. Há alguns lugares ali que eu quero mostrar para você. E preste bem atenção. Você vai passar tudo com precisão, sem aumentar e sem diminuir. Tome a minha mão e vamos descer, minha serva. Nós descemos para o inferno. Tudo escuro, como sempre. Somente podia se ver a luz que emanava de Jesus, clareando todo aquele lugar. Pude ver as minhas vestes sem mancha, porque eu sempre olho para ver se não tem manchas. As minhas vestes espirituais. Tenho a aparência de uma jovem de 20 anos. Nós descemos e na medida que nós íamos descendo, já ia escutando o grito dos perdidos, o calor do lugar. Não há como ir neste lugar e continuar tendo uma vida igual. Não há como ir neste lugar e não nascer um temor e tremor na nossa alma. Não há como ir neste lugar e continuar sendo a mesma pessoa. É por isso que tem testemunho de arrebatamento que eu não acredito. Porque não há como nesse lugar. Porque Jesus, quando leva neste lugar, Ele mostra o nosso erro. Ele mostra o nosso pecado. Ele nos corrige. Ele nos corrige. Todos que têm experiência do inferno, sua vida nunca é a mesma. Ela muda completamente. Foi então quando o Senhor disse, agora eu vou te mostrar algumas pessoas que um dia disseram que me serviam e estão aqui. Então, o Senhor me levou no vale dos contendeiros. Ali estavam os contendeiros. Eles contendiam no trabalho. Eles brigavam no trabalho, brigavam na igreja. Eles eram como uma maçã podre. Aonde passam, fazem contenda, fazem confusão. Creio eu que o Senhor já me havia mostrado este vale. O inferno é muito grande e tem mais de 300 câmaras ali repartida. É um corpo humano de cabeça para baixo que representa a queda de Adão, que foi o primeiro homem que pecou. E cada vez que nós vamos em algum lugar, o Senhor fala, agora vamos na perna do inferno, agora vamos no braço do inferno, agora vamos aqui. Ele sempre ressalta assim. E nós estávamos neste vale de contendeiros. Eram crentes que um dia serviram a Jesus, mas eles eram contendeiros, eram divisores. Eles faziam briga no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, davam mau testemunho. Esse povo que anda no YouTube buscando contenda com um e com outro, eles estão possuídos de demônios. É por isso que Jesus me proibiu de usar a plataforma do YouTube para responder àqueles que me perseguem, não somente com as experiências, mas também com aqueles que não acreditam que eu sou serva de Deus. Porque Satanás quer tirar o foco do povo de Deus. E quando você faz isso, você sai dos propósitos de Deus. Ele quer mudar o foco. Por quê? Porque o demônio da contenda possui esse povo. E o diabo fica no meio rindo daqueles que estão contendendo. O Senhor disse, não te quero ver no meio desta contenda. Somente pregue. Deixa eles comigo que não acreditam nas experiências. Deixa, porque eu pelejo por ti. Depois o Senhor disse, agora venha. E nós fomos no setor dos desigrejados. Muitas vezes o Senhor tem me falado que a Ele não agrada que os seus santos estejam desigrejados. É antibíblico estar desigrejado. O Senhor chama eles como divisores do corpo de Cristo. O Senhor disse, eles eram divisores do meu corpo. Ele dividiu o meu corpo. Uma pessoa que é desigrejada, ela não toma santa ceia, porque não existe santa ceia online, isso é heresia de Satanás. Uma pessoa que está desigrejada, Halamaia, não pode desenvolver os seus dons. Uma pessoa que está desigrejada, ela fica frio. A maioria das pessoas que vieram comigo e falam que estão desigrejadas, não estou dizendo todas, mas a maioria estão com sua vida espiritual derrotada e morta. E elas querem ser avivadas, mas estão se alimentando só de coisa do mundo. É necessário ir na casa de oração. Porque às vezes o Senhor toma o servo de Deus, a serva de Deus ali na palavra, toma no louvor. O Senhor, aleluia, através do seu Espírito Santo, visita a nossa alma, o nosso coração, e a gente sai visitado, refrigerado e alimentado pela palavra, pelo louvor e com tudo ali que o Espírito Santo de Deus faz dentro da casa de oração. O Senhor Jesus Cristo ressaltou que Ele sabe quem são aqueles que podem cultuar em ministérios sérios e não vão.
como tem o ministério do pastor Rodrigo Cruz, que está em São Paulo. Mais de um ministério tem ali em São Paulo. Esse ministério é de Deus, pois Jesus me mostrou muito antes de nós nos conhecermos. Ministério dali em Cuiabá. E tem muitos irmãos que quando estavam no mundo, davam tudo para o mundo. Eu, quando estava no mundo, eu ia para a festa, 3 horas da manhã, voltava às 5, 5 e meia, 6 horas, só tomava um banho e ia para o trabalho. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas que fazem isso, mas quando tem que ir pegar o Uber, o ônibus, para ir para casa de oração, o povo coloca desculpa. Esses são os demônios, tranca-rua, que trancam as almas dentro de casa para elas estarem acomodadas em sua carne. Elas vão ficando mortas espiritualmente. Elas vão ficando destruídas espiritualmente. Sua vida espiritual fica cada dia mais decaída. E essas pessoas ficam vulneráveis aos ataques de Satanás, a enfermidades principalmente. A enfermidades principalmente. Porque é uma maneira de desobedecer ao Senhor. Como é que essas pessoas vão tomar santa ceia se elas estão dividindo o corpo de Cristo? Não há como tomar santa ceia online. Isso é heresia de Satanás. Se me mostrar um respaldo bíblico que mostra que pode dar santa ceia online, eu mudo o meu discurso aqui, vou dizer desta maneira, a minha pregação, porque o Senhor me disse que não tem parte com ele, não lhe agrada, e tem pessoas da doutrina que fazem esta heresia, e é por isso que eu não sinto comunhão de fazer obra com essas pessoas. Não condiz com o que está na Bíblia em fazer santa ceia online. Ali estavam os desigrejados sendo escarnecido e zombado pelos demônios, porque eles são divisores do corpo de Cristo. Achavam que poderiam ser salvos na conformidade da sua carne, separando o corpo de Cristo na conformidade de sua carne, levando uma vida fria e morta espiritual. Depois o Senhor me levou em outro setor. Tem vezes que o Senhor me leva em setores uma e outra vez, e tem vezes que ele me leva em setores diferentes, e ali eu estava no setor dos devedores. Todo crente que compra e não paga, o inferno lhe espera. Todo crente que trapaceia, o inferno lhe espera. Todo crente que é caloteiro, devedor, dá mau testemunho de vida, que compra de um de outro e não paga, o inferno lhe espera, porque isso é roubo. Isso é ser desonesto. Tem crente que faz isso, trambiqueiro, empresta e não devolve. Compra e não paga, empresta no banco. Pior quando são uns homens que são frouxos. Desculpa usar esta palavra tão clara aos irmãos. Que tem umas mulheres tolas que fazem com que eles fiquem atolados em dívidas. Mulheres que querem dar um passo maior que a perna. Não têm sabedoria alguma para administrar suas finanças. Existem muitos assim. Isso é um demônio também que faz com que sugam suas bênçãos, suas vitórias. Eles não têm sabedoria. As mulheres da Bíblia são sábias. Ruth, Ana, Esther, são referências de mulheres que são sábias. A mulher sábia, ela vai edificar seu lar. A mulher sábia nunca vai pegar o dinheiro do seu esposo e torrar tudo, deixar o marido endividado. Isso está destruição para um casamento, para um lar. Mas ali estava os crentes devedores que compravam e não pagavam, caloteiros que tinham até lojas, empresas, que vendiam produtos com problema. O sangue de Cristo tem poder. Crentes caloteiros, né? Que dá um calote, que passa a perna, é ser desonesto, é roubar, é trapacear, tudo que é trapacear, desonesto. Você fala, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. É assim que está mencionado na palavra. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Jesus ensina a gente a ser disciplinado em tudo, até pagar nossas coisas no dia certo, na hora marcada. E se acontecer alguma coisa, você tem que dar satisfação para a pessoa. Não tem que estar se escondendo, como tem pessoas que, quando estão devendo, se escondem para não pagar a pessoa. Ali estava os crentes devedores, os crentes trapaceiros. Depois o Senhor me levou no setor e ali eu vi um homem que eu não tenho alvará de Deus para falar, pois o Senhor disse para mim não falar, porque tem gente que acha que ele está no céu e ele está ali embaixo, que foi político. Ali eu vi o setor daqueles que um dia foram servos de Deus e que foi envolvido com política, vereador, prefeito e outros cargos políticos, sendo zombado, escarnecido.
pelos demônios. Eu disse, este homem não é aquele assim, assim, Senhor? Eu disse, sim, minha serva. Ele um dia me aceitou e se envolveu com política. Eu usei uma pequenininha para dizer para ele sair. E ele não me deu ouvidos. Ele não quis me escutar. Esta pessoa é brasileira e morreu de Covid. Eu vi ali sendo torturado pelos demônios. Aí o Senhor dá a experiência, a gente vê essas pessoas e traz a mensagem para aqueles que estão vivos e dizer, irmãos, não vamos querer ir para lá, vamos lutar para entrar pela porta da salvação, vamos abandonar o pecado, vamos aceitar Jesus realmente como nosso único suficiente Salvador, dando as costas para o mundo e para o pecado, e dando as costas para tudo aquilo que suja as nossas vestes, e nos condena diante do tribunal de Cristo. E quando a gente fala que viu B ou C.A., dizem que nós que estamos lançando essas pessoas, nem Deus lançou essas pessoas lá no inferno, foram elas mesmas que se lançaram ali. Foram elas mesmas que se lançaram ali pelas suas atitudes, pelas suas condutas, pela sua escolha. Foi eles que se lançaram ali, não foi o Senhor. Nessa hora, irmão, eu fiquei com pena. Não há como você não sentir piedade. Não há como a tua alma não ser invadida por compaixão. Pode ser o ser mais perverso nessa terra, que quando chega ali embaixo, ele recebe aquilo que ele plantou, ele vai recolher. Não tem como a pessoa plantar laranja e colher morango. Se ela plantou maldade aqui na terra, ela vai colher maldade ali no inferno. Se ela plantou injustiça aqui na terra, ela vai colher injustiça. Porém, se ela plantou boas obras, ela vai colher boas obras, porque o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus justo. Ele vai dar o seu galardão a cada um segundo as suas obras. Ele é justo com tudo e com todos. Ele não é um Deus mentiroso. Tudo que sai da sua boca não sai em vão. E o Senhor Jesus Cristo me disse, diga ao meu povo que não me agrada aqueles que estão envolvidos com política. Diga a eles somente que ore e nada mais. Diga a eles que eu não estou nisso. Minha serva, eu não estou nisso. Veja eles, e eles sendo chicoteados pelos demônios, zombado pelos demônios. Os demônios não medem palavras para falar o que eles querem. A dor daquelas almas vamos dizer, aumenta o prazer deles. Eu vou dizer dessa maneira. É um combustível para eles. Essas criaturas não sabem o que é compaixão. Essas criaturas não têm amor nem compaixão. Não existe. São seres caídos, demônios caídos, que estão ali torturando. Depois disso, de ter visto este setor de pessoas que um dia foram políticos, estavam sendo escarnecidos, na hora que nós estávamos saindo, logo ali vi o setor dos idólatras de imagem. Os demônios obrigavam aquelas pessoas que um dia se curvaram diante de santos aqui, Santa Maria, Santo Expedito, são tudo demônios. Os demônios se ocultam atrás das imagens. Quando as pessoas oram, rezam, fazem um pedido, o demônio realiza. Os irmãos acham que os demônios também não dão bênçãos? Que Satanás também não dá bênção? Ele dá sim. É claro que ele dá. E como lhe dá? Ele até dá porta de emprego para aqueles que são crentes para trabalhar de segunda a segunda e ficarem frio na fé, que o Senhor me mostrou. Os demônios estavam obrigando, te ajoelha, me adora como você fazia lá na terra. Me adora, era a mim que você adorava. Era a mim que você adorava. Agora me adora, me adora. Os santos expeditos, Santa não sei de quê, Santa Rita não sei de quê. Pois o Senhor me mostrou todos os papas ali. De toda geração, os papas, freiras, têm o seu lugar ali. O quanto é podre é a prostituta. A maior de todas as prostitutas é essa igreja católica. O sangue de Cristo tem poder. Depois, mais na frente, vi aqueles que estavam tatuados com tatuagem. As tatuagens, cada uma delas oculta um demônio atrás. Que quando a pessoa morre, aquele demônio que está oculto na tatuagem sai e arrasta a alma para o inferno. Lembrei da tatuagem que eu fiz quando eu era ímpia. E o Senhor tirou o demônio que estava oculto na minha tatuagem. Graças a Deus que pelo menos eu fiz no lugar
nas minhas costas que dá para me tapar, mas aqueles que são tatuados no rosto, no braço, que não podem tapar às vezes, só fez essa tatuagem. O diabo querendo mudar a natureza de Deus, aquelas pessoas que foram tatuadas aqui na terra, sendo zombada pelos demônios. Nessa hora o Senhor me disse assim: existe muito daqueles que se dizem meus filhos e meus santos dentro da igreja tatuando. Pode ser a tatuagem que for, pode ser uma florzinha, pode ser a palavra fé, pode ser a palavra Jesus. Ah, mas Jesus tem a tatuagem na coxa dele. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele é o Filho de Deus, mas nós somos pecadores, errantes, falhos, e o Senhor não nos fez com tatuagem. O Senhor não fez nós com marca na nossa pele. Ali no inferno o diabo anda por todo o setor do inferno, zombando dos crentes. Os ímpios são zombados, mas os crentes são mais zombados porque eles são como troféus. Halamai. Eles são como troféus. São feita reunião ali o tempo todo para derrubar os crentes, para levar o máximo. E a boca do inferno se alarga cada vez mais, recebendo mais crente. Não para. Não para. Nem um minuto, nem um instante, nem um segundo para de cair almas no inferno. É todo o tempo que cai pessoas ali. E tem pessoas dizendo que o inferno foi inaugurado. Está bombando lá. De almas que depois da ressurreição serão lançados no lago de fogo com Satanás, o anticristo, a besta e o falso profeta. E ali estarão eternamente, não serão destruídos não. Da mesma maneira que os salvos estarão eternamente com o Senhor Jesus na glória, ali estarão sofrendo eternamente. E lá é muito pior que o inferno. O sangue de Cristo tem poder. Depois de ver tudo aquilo, eu disse: Senhor meu, me tira daqui. Pai, por favor, me tira deste lugar, pois é tudo ao mesmo tempo, é uma desordem. É por isso que Jesus gosta que as santas de Deus cuidem da sua casa, que seja organizado. Porque o inferno tudo é bagunçado, tudo é desorganizado, tudo é sujo. E eu acho que é por isso que eu não gosto hoje de calor. Porque me lembra, de certa forma, o inferno, irmãos. É desconfortável, é horrível. E o Senhor disse: tu vai passar tudo o que eu estou te mostrando. E eu baixei minha cabeça e disse: Senhor meu, tudo que falares e tudo que mandares eu fazer, eu farei por ti. Por ti tu sabe que eu morro. Halamai. Por ti, amado da minha alma, tu sabe que eu morro. Por ti eu sou capaz de tudo. E o Senhor disse: bem disserte, vamos subir. E o Senhor me trouxe de volta para o meu quarto. A minha experiência durou 1 hora, irmãos. 1 hora durou a minha experiência. E aí eu só escrevi a cronologia e disse: Senhor, eu não vou lembrar de tudo que eu vi e escutei. E hoje ele disse: passe tudo que você escutou e viu com precisão. E não se preocupe, pois meu Espírito Santo habita dentro de você e vai te ajudar. Ruth, muitas das experiências que eu tenho te dado tem ajudado muitos. Veja, e eu vi muitas pessoas sendo libertas de várias coisas. De várias coisas. Eu nunca imaginei, Igreja do Senhor, que Deus faria essa obra na minha vida e muito menos me traria para o YouTube. E eu vejo a proporção das vidas mudadas quando eu vou ministrar em algum lugar e vou pregar, que eu sinto o carinho, o amor dos irmãos e a gratidão. E os seus olhos com lágrimas dizendo: irmã Ruth, graças ao ministério da irmã, hoje eu sou liberta. Eu fui liberta do segundo casamento, eu fui liberta das vaidades, eu saí do ministério que eu estava porque não pregaram para mim a verdade. Eu sempre falo aos irmãos que placa de igreja não salva ninguém. A graça está dentro das igrejas de doutrina que pregam a verdade. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Portanto, está em uma igreja, em um ministério que o pastor prega a verdade é fundamental. É importante, vai ajudar-nos a entrar pela cidade santa, porque a palavra de Deus vai dizer que um cego não pode guiar outro, porque ambos cairão no buraco. Ambos cairão no abismo. Como é que uma pessoa que não está na guia de Deus, na guia do Espírito Santo, que não prega a verdade, vai conduzir um rebanho? Vão cair todos no abismo. E é por isso que muitos estão indo para o inferno, porque muitos que estão nos altares, que não foram levantados pelo Espírito Santo, porque aqueles que foram levantados pelo Senhor, Ele prega a verdade, doa quem doer.
Doa quem doer, prega a verdade. Não está sendo suficiente falar somente do amor. Tem muitas que só querem que a gente fale do amor de Deus. Nós temos que pregar os dois lados de Deus. O amor e a justiça dele. O amor e o fogo consumidor dele. Se pregarmos somente amor, se fosse somente o amor, seria fácil. Seria muito fácil entrar pela porta da salvação, meus irmãos. Só que tem ministérios aí que eles só pregam o amor. E aí o povo fica acomodado no pecado. O povo não se autoanalisa. O povo não olha para si, abandona os seus erros, o seu pecado. Eles só querem falar do amor, do amor. O amor de Deus não está sendo suficiente para fazer muitos abandonarem o pecado e deixar o erro. Nós temos que ter temor e tremor diante do nosso Senhor, pois é Ele que tem a chave da vida, da morte e do inferno. O diabo não faz nada sem alvará de Deus. O diabo está debaixo dos pés do grande eu sou, Halamaio. Ele é um derrotado e está debaixo dos pés do nosso Senhor. Não há nada que o diabo não faça sem o alvará de Deus. Até para tocar no Filho de Deus, até para tocar no Santo de Deus, até para tocar numa pessoa que é usado por Deus, ele pede permissão. Da mesma maneira que ele pediu permissão para tocar em Jó. Ele pede permissão. Porque ele sabe que o Deus dos crentes é amor, mas é fogo consumidor. Igreja, essa foi a experiência que o Senhor me deu. Eu vejo quando, aleluia, hoje mesmo comentando com uma irmã, eu disse, irmã, quando eu comecei a ter experiência com o Senhor me arrebatou em várias igrejas. Mais de uma vez, o mestre tem me levado em várias igrejas, mostrando as legalidades de Satanás e como o diabo se infiltrou dentro da igreja, justamente para não aderir isso no meu ministério. Me mostrando como o demônio, as potestades, o principado e o falso mover do Espírito Santo trabalham em tantos ministérios da porta larga, e aquelas que um dia o Senhor ungiu e as escolheu, hoje estão corrompidas, que era a menina dos olhos de Deus e hoje são prostitutas de Satanás. Então o Senhor me deu experiências, me levando em várias igrejas e dizendo, isto não tem parte comigo, eu não quero isso, eu não quero aquilo outro. Quando eu te entregar o ministério em tuas mãos, até para pregar no altar, você vai precisar da minha ordem, porque eu não quero meu altar profanado. Eu serei ciumento com este altar. Me mostrou as legalidades, e uma delas é telão atrás. O Senhor não se agrada. Telão atrás, igreja escura, igreja preta, bateria e tantas outras coisas. Ah, irmã Ruth, mas o ministério tal usa isso. O problema é de quem usa. Eu tenho que olhar para mim. Se o mestre fala é não e fim de papo. A gente não tem que colocar desculpa esfarrapada, porque naquele grande dia não vai haver como nos justificar diante dele. Não haverá como nos justificar diante do Senhor. E não vai ser falta de pregação, de aviso não, porque nós estamos vivendo os últimos tempos e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem levantado tantos homens e mulheres para pregar realmente o evangelho santo da cruz, da renúncia e da santidade que vai conduzir o povo de Deus à cidade santa. Amém, irmãos? Amém? Logo, logo vou estar anunciando a campanha que nós vamos fazer, que o Senhor já me deu a palavra. Aleluia. Ele já me deu a palavra, serão 7 meia-noites consecutivas. Eu vou estar anunciando, né, com os irmãos, para nós fazermos aqui pelo canal do YouTube. Eu estou me organizando, são muitas mensagens que eu recebo. Estou pedindo ao Senhor a sua infinita misericórdia. São muitos testemunhos que eu tenho recebido. Aleluia. Isso é tudo para engrandecer o nome do nosso Deus, que Ele é no nosso barco, Ele está conosco, Ele está nos sustentando e nós temos que nos preparar para subir no arrebatamento. E uma das preparações é deixar o pecado e ser uma igreja avivada na presença do nosso Deus. Amém? Logo, logo eu vou estar anunciando a data que eu vou estar em Belém do Pará. Tem muitos irmãos de Belém, aqui de Santarém e de outras partes do Pará que vão estar ali dando glória conosco. Vou estar ali na cruzada junto com a missionária Doralice, que também é do Pará. Que coisa linda. Vamos estar ali ministrando para a glória do nosso Deus e ganhando almas para o nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém? E eu volto para anunciar a campanha. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom.